Olá pessoal, preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Ela me traiu com um massagista do hotel durante nossa viagem de aniversário. Eu a deixei a quase 5.000 quilômetros de casa com os cartões de crédito bloqueados. Precisei me recompor para conseguir escrever isso, considerando que aconteceu há apenas alguns dias. Mas eu realmente preciso conversar com alguém sobre isso. Alguém melhor do que um monte de desconhecidos da internet. Acho que eu, homem de 36 anos, estou casado com minha esposa, Kim, mulher de 33 anos, há cerca de 2 anos. Então, ainda somos basicamente recém-casados. Pelo menos eu costumava brincar dizendo isso. Estamos juntos há quase 6 anos, desde que começamos a namorar. Nos conhecemos em um churrasco de um amigo em comum. Rolou uma conexão imediata e viramos aquele tipo de casal que todo mundo assume que é inseparável. Meus amigos shippavam a gente demais. Sempre que podiam encontrar uma desculpa para nos aproximar, eles aproveitavam. Mas a gente nem precisava disso. Para ser honesto, era inevitável que acabássemos casados, de tão próximos que éramos. Até o que aconteceu, o que eu estou escrevendo agora, eu realmente achava que tínhamos um bom casamento. Todo casal tem seus problemas, mas parecia que a gente ainda estava naquela fase de lua de mel. Ou talvez eu fosse o único apaixonado de verdade. Mas enfim, não deveria ser surpresa que eu quisesse que nosso segundo aniversário fosse algo memorável. Sempre falamos em um dia ir para o oeste. Vivemos praticamente a vida inteira na costa leste, e ela sempre quis ir para um daqueles resorts de luxo no deserto com spa. Há quem ama spas, retiros de yoga, todo esse estilo de vida. Eu sou mais ligado em natureza, trilhas silenciosas, aquele tipo de paz que só se encontra onde a paisagem se estende até perder de vista. Essa viagem parecia o meio-termo perfeito. Caprichei. Reservei um resort 5 estrelas. Um pacote com tudo incluso, banheira de hidromassagem privativa na varanda, acesso completo ao spa, massagens diárias, refeições gourmet, tudo. Só de pensar, eu realmente queria que fosse um momento incrível para nós dois. O pior é que não foi nada barato, mas eu não liguei. Ela era tudo para mim, e eu queria que ela sentisse isso. Viajamos numa terça-feira. Nosso aniversário era na quinta, então teríamos alguns dias para relaxar antes de qualquer reserva de jantar ou programa mais especial. O primeiro dia foi aceitável. A viagem correu bem. O quarto era incrível. E dava para ver que ela estava animada, mas houve momentos em que parecia um pouco estranha. Não estava chateada, nem distante, só distraída. Achei que fosse o fuso horário, ou talvez estresse do trabalho que ela ainda não tinha deixado para trás. Imaginei que logo ela entraria no clima de férias. Na quarta noite, ela disse que tinha agendado uma massagem sozinha para relaxar mais profundamente. Perguntou se eu me importava de ficar na suíte enquanto ela ia. Não vi problema nenhum. Era um resort com spa, é normal. E, como eu já tinha percebido que ela estava meio estranha, parecia uma boa oportunidade para ela se recompor. Disse para ela aproveitar. Fiquei no quarto, preparei uma bebida, coloquei meus fones de ouvido e fiquei vendo o pôr do sol ouvindo música clássica. Ainda parecia o aniversário perfeito até ali. Ela voltou cerca de 1h30 depois, com o rosto corado, olhos marejados, pele pálida. Lembro de ter brincado algo como: essa massagem deve ter sido boa, hein? Só tentando quebrar o gelo. Achei que talvez a massagem tivesse sido o momento ideal para ela liberar alguma emoção presa. Tentei não deixá-la constrangida nem nada, até porque senti que ela talvez tivesse chorado. Ela me deu um sorriso estranho, meio vazio, e apenas assentiu. Não disse mais nada. Pensei que talvez tivesse feito uma massagem mais intensa e pegado algum ponto sensível. Não insisti. Mais tarde, naquela noite, deitados na cama, ela se virou para mim e disse algo que, no começo, nem fez sentido. A voz dela estava baixa, quase um sussurro, mas as palavras bateram como um trem. Devon, aconteceu uma coisa durante minha massagem hoje. Lembro de só ficar olhando para o teto. Lembro que meu coração afundou quando ouvi aquilo, porque não poderia ser algo bom. Achei que talvez o massagista tivesse sido rude, ou talvez tivesse ultrapassado algum limite de forma inadequada. Eu realmente esperava que não fosse algum tipo de abuso sexual. No máximo, um comentário constrangedor. Mas não. Nunca vou esquecer o jeito que ela disse. Palavra por palavra. Ele me tocou. Eu não o impedi. E deixei que ele me fizesse chegar ao fim. Foi como se eu tivesse levado um tiro. Meu cérebro entrou em colapso tentando entender o que eu tinha acabado de ouvir. Eu literalmente estava vivendo o aniversário perfeito. Tudo tinha começado tão bem. Por um breve momento, até achei que ela estivesse brincando.
Se não fosse pelo fato de que eu sabia que estávamos ali para comemorar nosso aniversário, talvez eu tivesse tentado me convencer de que era 1º de abril e ela estava tentando pregar uma peça. Mas ela nunca foi esse tipo de mulher. Eu ainda estava em negação. Talvez tivesse sido algo mais sombrio. Talvez ela tivesse sido realmente abusada e não soubesse como dizer. Mas eu não precisava criar desculpas para ela, porque ela foi clara. Claríssima. Ele não forçou nada. Ela não disse não. Ela deixou acontecer. Ele claramente foi inadequado, porque tomou a iniciativa em uma situação profissional onde nunca deveria ter feito isso. Mas ela aceitou. Segundo ela, já estava excitada antes mesmo da massagem e simplesmente aconteceu. Ela se deixou levar. Isso me enfureceu. Em nenhum momento ela lembrou que estávamos ali para comemorar nosso aniversário de casamento. Nunca tivemos problemas na nossa vida íntima. E não só isso aconteceu, como em nenhum momento ela tentou parar. Então, ela deixou esse cara tocá-la até ela ter um orgasmo. Isso aconteceu com um homem cuja única função ali era prestar um serviço profissional, pago com o dinheiro que eu trabalhei duro para conquistar. Será que eu estava errado por ter deixado ela ir sozinha à massagem? Foi esse o grande erro? Eu não falei muito. Na hora, eu não consegui. E claro, porque mulheres vão ser mulheres, ela começou a chorar. Um colapso emocional completo, dramático, apesar de ter sido ela quem destruiu tudo. Ela agarrava minhas mãos, implorando para que eu não a deixasse, chorando, com o nariz escorrendo. Dizia que foi um erro estúpido e que nunca faria algo assim de novo. Que tinha pensado em mim o tempo todo e que não tinha a intenção de que aquilo acontecesse. Ela realmente achava que essa frase tornava tudo melhor? Isso me enlouqueceu. Ela achava que merecia simpatia. O mais estranho é que eu fiquei pensando que talvez, eu tivesse conseguido perdoar se isso tivesse acontecido num dia qualquer. Mas o fato de ter sido no nosso aniversário me mostrou que, no fim das contas, eu não significava nada. Ela dormiu no sofá da suíte, e eu não consegui dormir a noite inteira por causa de tudo isso. No dia seguinte, fui dar uma caminhada. Fiquei pensando que aquilo não podia ser real. Todas as histórias que eu já li sobre traição geralmente não envolvem o parceiro confessando sem nem ter sido confrontado. Parte de mim desejava que ela não tivesse dito nada. Assim, eu ainda estaria aproveitando minha viagem de aniversário, feliz. Mas não. Aconteceu. Ela fez aquilo, e eu não sabia como reagir. E eu sei que vocês que estão lendo isso provavelmente estão se perguntando por que eu não simplesmente levantei e fui embora. Confrontei ela em público ou causei um escândalo no hotel. A verdade é que uma traição dessas não te deixa com raiva imediatamente, especialmente quando parece que há algum grau de arrependimento. Ela confessou, e isso até hoje me desestabiliza. E o que piora tudo, o que joga sal na ferida, é que essa nem foi a primeira vez que ela me traiu emocionalmente. A única diferença é que, naquela época, eu não enxerguei como traição. Logo depois que nos casamos, Kim começou a mandar mensagens para o ex-chefe dela, Marco, um homem que ela uma vez chamou de erro da juventude, alguém com quem teve um caso rápido antes de ele se mudar para o exterior. Eu achava, ingenuamente, que eles tinham perdido o contato para sempre. Mas descobri que o momento em que ela decidiu voltar a falar com ele foi depois que nos casamos. Eu devia ter visto aquilo como um sinal na época. Mas como recém-casado de verdade, foi fácil para mim deixar passar. A pior parte é que, naquela época, nem fui eu quem descobriu, não foi ela quem me contou. Eu tinha planejado surpreendê-la um dia, enquanto ela participava de uma conferência na cidade. Achei que seria doce passar lá, buscá-la e levá-la para jantar. Nós compartilhávamos nossa localização por segurança, e eu esperava encontrá-la no local do evento. Em vez disso, vi ela andando de mãos dadas com o Marco na rua, sorrindo exatamente como eu imaginaria que antigos amantes sorririam. Quando me aproximei deles, não causei uma cena. Apenas a confrontei. Ela agiu como se não fosse nada demais e disse que eles só estavam conversando. Supostamente, ele tinha ido vê-la porque fazia tempo que não se viam. Ela me disse que continuavam em contato e que não era nada. Que só trocavam mensagens e algumas fotos. Perguntei que tipo de fotos, mas ela desviou. Disse a ela que cortasse o contato com ele, direto e na frente dele. Fim. Nada de mais mensagens, nenhum contato nunca mais. E ela concordou. Pelo menos foi o que eu pensei. Essa foi a primeira e única vez em nossos 6 anos juntos que algo assim aconteceu. E naquela época, eu dei o benefício da dúvida. Ela nunca tinha me dado outro motivo para desconfiar. Mas ainda assim, a imagem dos dois rindo juntos daquele jeito nunca saiu completamente da minha cabeça. E agora, com o que ela fez comigo, tudo voltou com força. Só que dessa vez, eu sabia que não era um deslize. Era parte de quem ela é. Tinha que ser. E não havia nada que ela pudesse dizer para me convencer do contrário. Depois da minha caminhada naquela manhã,
Voltei para a suíte e disse que seguiríamos com o roteiro da viagem, mas que as coisas tinham mudado. Não gritei e não perdi a paciência. Só disse de forma calma e fria que resolveria tudo quando voltássemos para casa. Ela pareceu aliviada, provavelmente achando que tinha escapado. Pedi que ela me contasse tudo, como começou, o que exatamente aconteceu com o massagista, só para que eu entendesse o quadro completo do que ela tinha feito. Ela confessou. Chorou durante quase tudo. E enquanto falava, eu gravei tudo. Não contei para ela. Eu só precisava de um respaldo, algo sólido caso ela tentasse reescrever a história depois ou dissesse que era brincadeira. Pior ainda, eu não queria dar a ela o poder de me transformar no vilão da história. Depois que tudo foi dito, eu não disse nada. Só repeti que ela não precisava se preocupar com o restante da viagem. Mas eu já sabia que não esperaria até voltarmos para casa. O dia seguinte era o nosso aniversário de verdade. Ela quis ir a uma degustação de vinhos e eu fingi que estava tudo bem. Sorrimos para fotos. Rimos das piadas do guia. Beijei seu rosto. Ela provavelmente achava que o pior já tinha passado. Ela não fazia ideia de que, enquanto estava no banheiro, eu adiantei meu voo de volta para casa. Reservei a passagem mais cedo que consegui, para a manhã seguinte. Passei a noite inteira acordado. Arrumei tudo no escuro, em silêncio, enquanto ela dormia. Antes de sair, deixei um bilhete sobre a escrivaninha. Feliz aniversário. O restante da sua estadia está pago. Dê um jeito de voltar para casa, mas não será com o meu dinheiro. Acabou. Desliguei o celular, entrei no transfer para o aeroporto e voei de volta para casa. Deixei ela lá, a cerca de 5.000 quilômetros de distância, com nada além da própria mala. Ela começou a me ligar incessantemente quando liguei o celular algumas horas depois. Tinha centenas de mensagens e tantos recados de voz que eu não consegui suportar. Nem ouvi todos. Um era só ela gritando, outro, chorando. Eu não consegui nem terminar de ouvir as gravações. O massagista foi generoso o bastante para que ela pedisse ajuda a ele para voltar para casa. Eu literalmente pousei há 2 dias, e a reserva do hotel ainda vale por mais 2. Liguei para o banco e congelei todos os cartões de crédito conjuntos. Ela ainda tem a conta pessoal dela, mas isso era mais para comprar café e maquiagem. Ela nunca mantinha muito ali, no máximo uns $200. Enquanto isso, as minhas contas pagam o aluguel, as contas, os mercados, tudo. Ela não trabalha em tempo integral, então não tinha muito para onde correr. Eu sei que, eventualmente, ela vai pedir ajuda para amigos e familiares. Agora, estou aqui sozinho no nosso apartamento, e ela ainda está lá. Não sei se já encontrou um jeito de voltar. Mas ela não apareceu, então duvido que já esteja de volta ao estado. Também não ouvi nada da família dela. E parte de mim se pergunta se eu deveria ligar para alguém ou pro resort para ver se ela está bem. Parte de mim acha que talvez eu tenha ido longe demais. Mas, ao mesmo tempo, ela disse que nunca faria algo assim comigo novamente, e fez. E agora eu nem sei como seguir em frente depois disso. Não sei o que sentir, nem o que fazer. O pior de tudo é que eu não sinto que posso confiar nela. Confiança é crucial para mim. E até agora, eu sentia que podia confiar em tudo que ela dizia. Depois do primeiro incidente, pelo menos eu acreditava que não aconteceria de novo. Mas agora eu sei que isso não é verdade. E que ela não está disposta a mudar. Vim aqui para dar a atualização final sobre o desastre que foi o meu casamento. Mas fui surpreendido por provavelmente centenas de mensagens dizendo que deixei ela passar por cima de mim durante o relacionamento. Obviamente, isso é por causa daquela história com o chefe dela, o Marco, se você se lembra do último post. É estranho porque eu concordo que errei ao deixar aquilo passar, mas também acho que o bombardeio foi um pouco injusto. Não é como se eu tivesse provas de que ela estava realmente me traindo com o chefe, então pega leve comigo. De qualquer forma, sobre tê-la deixado sozinha na costa oeste durante o nosso aniversário de casamento, ela levou 4 dias para conseguir voltar. Isso foi 2 dias depois que a estadia no hotel acabou. Vale repetir, eu não ajudei em absolutamente nada. Ela simplesmente apareceu no nosso apartamento com a mala na mão, parecendo um desastre total. Ela congelou por um segundo quando me viu, mas não disse nada pelas primeiras horas. Mais tarde, quando finalmente falou, nem parecia estar com raiva. Só explicou que teve que ligar para a irmã pedindo dinheiro, porque o pouco que tinha só deu para pegar um táxi até a cidade depois de conseguir ajuda no resort. E aí veio a parte absurda. Ela disse que andou pensando, e reconheceu que tinha estragado tudo em um momento tão importante do nosso casamento. Ela me deu a opção de igualar as coisas e disse que eu poderia ter um vale-traição. Essas foram as palavras dela. Disse que eu podia escolher quem quisesse e ela me ajudaria a organizar tudo, desde que eu prometesse perdoá-la e que a gente tentasse salvar o casamento depois disso.
Achei que fosse uma armadilha. Soava como uma daquelas manipulações emocionais para jogar a culpa em mim. Mas ela estava falando sério. Disse que me ajudaria até a escolher alguém, mesmo que fosse uma amiga em comum. Mas eu não ia aceitar essa solução tão fácil. Falei que a única maneira de isso funcionar seria se ela fizesse a parte difícil e fosse minha asa nisso tudo. E que, depois que acontecesse, aí sim a gente poderia começar a se curar. Fiz questão de envolvê-la no processo porque o massagista que encostou nela foi pago com o meu dinheiro. No fim das contas, eu fui cúmplice da traição. E eu queria que ela sentisse isso na pele, de uma forma semelhante. No fundo, eu sabia que ela nunca aceitaria esse acordo. E era isso que eu queria, porque o que restava entre nós era só o cadáver de um casamento. Mas fui levando a situação, e nós dois concordamos com o acordo. Disse a ela que precisaria de ajuda para escolher alguém. Falei que queria que fosse alguém que ambos conhecêssemos e que fosse atraente. Ela até começou a sugerir nomes. Eu não conseguia acreditar. Ela sabia o quanto tinha estragado tudo. E estava tentando de tudo para apagar o erro. Ela me ajudou a mandar mensagens, a escrever os textos, a flertar. Até sugeriu quais fotos eu deveria mandar. Acabamos escolhendo uma mulher chamada Raquel, amiga em comum da aula de yoga da Kim. Quando entrei em contato com a Raquel, disse que era um homem casado, separado da esposa. Depois de muita conversa, marcamos um jantar. E a partir daí, Raquel e eu saímos algumas vezes. E em cada um desses encontros, eu fazia questão de contar todos os detalhes para Kim. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Ela não sabia. Enquanto ela planejava tudo por mim, eu estava planejando minha saída. Já estava falando com um advogado de divórcio antes mesmo dela voltar do resort. Redigimos os papéis em menos de 48 horas. Já tinha tudo o que precisava. No dia em que eu supostamente encontraria Raquel para finalizar as coisas, voltei para casa mais cedo. Ela estava na sala sorrindo, como se tudo estivesse bem. Entreguei um envelope com os papéis do divórcio. A única coisa que faltava era a assinatura dela. Só disse que, já que ela queria que eu me curasse, eu fiz isso, sem ela. Ela perdeu totalmente o controle, o que não me surpreendeu. Começou com muito grito, dizendo que a fiz se humilhar à toa. Quando eu não respondi, vieram as lágrimas. Depois, os pedidos desesperados. Ela tentou agarrar minha perna quando eu fui embora. Saí de casa, depois voltei e disse que tinha usado meu vale. E naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Desde então, continuo dormindo lá. O processo legal durou cerca de 2 meses. Foi rápido, mas brutal. Ela ficou com o carro pessoal, alguns móveis e utensílios de cozinha caros. Ganhou pensão também, o que não foi surpresa, considerando a diferença de renda entre nós. Mas isso não me destruiu. A casa ficou comigo, o que foi uma grande vitória. Por mais que eu a odiasse, a lei não me deu tanta vantagem assim. Especialmente porque minha vingança foi bem documentada e considerada cruel. Achei que isso encerraria tudo. Mas não. Ela continuou ligando, mandando mensagens, aparecendo na academia e até em casa. Mandava flores. Tentava fingir que ainda havia algo a ser salvo. Chegou a me mandar uma playlist chamada Para Nossa Cura. Foi tanto esforço, e eu só queria que ela tivesse feito metade disso quando o massagista tentou enfiar a mão entre as pernas dela. Ah, e eu nunca dormi com a Raquel. Nunca tive interesse real. Ela fazia parte do plano, e cumpriu o papel. Sim, usei uma mulher inocente no meu jogo, mas acho que ela também não esperava nada muito sério de mim. Kim nunca vai saber que eu não dormi com a Raquel. Quando ela não parava de me procurar, disse que se não recuasse, eu começaria a divulgar tudo publicamente, as gravações e as mensagens. Disse que deixaria os amigos e a família ouvirem a verdade crua. Ela achou que eu estava blefando. Então mandei para os pais dela primeiro. Depois para a irmã. Enviei por e-mail o áudio da Kim admitindo o que fez no resort. A mãe dela me ligou pedindo desculpas em nome da filha. A irmã me bloqueou. Kim me mandou um e-mail dizendo que eu estava arruinando a vida dela. Respondi que ela tinha mais uma chance de recuar, ou tornaria tudo ainda mais público. E foi aí que ela parou. Desde então, nunca mais ouvi falar dela. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo. E assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.